Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Cláudio Fernando. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. A princípio sim, tudo gravando, tudo certinho. É... Tenho trabalhado aqui na GoFi nos últimos meses, trabalhado principalmente no desenvolvimento de templates e auxiliado o pessoal da equipe de tecnologia a estar desenvolvendo soluções a partir aí também da inteligência artificial. Então surgiu aí a demanda para estar falando, né? É um tema quente, um tema que está em alta, para a gente estar mostrando como a gente tem feito aqui na GoFi, essa interação com a IA e tudo mais, tá? Só para contextualizar, eu sou formado em História e Filosofia e a gente trabalha no ramo da filosofia, né, a epistemologia, então é a capacidade do conhecimento. Aí quando a gente vem para o mundo da inteligência artificial, como o nome sugere, inteligência, né, também um sinônimo de conhecimento, então faz parte do escopo das nossas discussões, né? Então, qual vai ser a capacidade, se uma máquina ela pensa, se o pensamento é feito também somente de dados e informações, ou se ele carrega no seu cerne também sentimentos, instintos do ser humano. Então, são questões assim bastante bacanas e muito profundas, como vocês podem imaginar, que são realizadas, né? Ah, Há pouco tempo isso vivia no mundo da discussão. A gente sabia que isso ia acontecer, esperávamos que isso ia acontecer, e de fato aconteceu, e tem pego aí muita gente de surpresa. E é algo que não dá sinais de que vai parar, né? A gente tem aí um avanço diário nas evoluções relacionadas à inteligência artificial. As grandes corporações, né? Primeiro a briga entre elas para estar desenvolvendo inteligências artificiais de todos os tipos, praticamente, e a utilização dela nos seus processos, né? Então, a gente tem aí empresas de automóvel utilizando a IA para designer, temos empresas de marketing utilizando para vídeos, enfim, N coisas, né? Não sei nem como listar aqui todas, né? E a GoFi também utilizando para auxiliar os seus usuários e até mesmo os seus funcionários, como é o meu caso, nos seus processos, né? A estar desenvolvendo processos e no trabalho, né? O chat GPT, ele tem sido como um assistente aí para muitas áreas. É, Muita gente parou de usar, inclusive o Google, né? Hoje o chat GPT ele tem essa capacidade de trazer respostas concisas na nossa língua, uma capacidade de interpretação do que a gente solicita de informação muito alta, né? Então, é, você faz uma pergunta de uma forma bem informal, né? Digita de uma forma bem informal e ele te traz uma resposta muito boa na maioria dos casos, né? E caso ela não seja, você repete a pergunta de uma forma que fica um pouco mais fácil de entender. Inclusive, essa tem sido uma das áreas de estudo aí de muita gente, né? Que é a capacidade de fazer prompts. Prompts são comandos realizados para a inteligência artificial, para que ele traga o melhor possível, né? Para que a resposta que ele te dê seja a melhor possível. Então, já existem aí, inclusive, cursos e, e pós-graduações, enfim, sobre como estar realizando prompts e trabalhando com as linguagens artificiais, as inteligências artificiais, tá? É, claro que tudo isso, né, traz também uma série de preocupações. Então, como a gente já viu, né, isso chega a ser assustador, porque acontece tudo de uma forma muito rápida. E também, claro, tem um alarde da mídia, pessoas de alto escalão também falando, e isso tudo gera um certo desconforto em nós, seres humanos, né, porque nós temos esses instintos todos, né? Então, o instinto de sobrevivência é um deles, e obviamente a gente tem medo e tem que ter medo dessas inovações, porque a gente não consegue entender até onde elas podem ir, né? Ah, Entender que o ser humano muitas vezes ele é malvado, ele destrói o meio ambiente, que traz diversas consequências a outros animais, isso não é muito difícil de se fazer. E se uma máquina ela tem a capacidade de chegar nessa conclusão,
obviamente, o ser humano corre algum risco, né? Algumas empresas têm trabalhado muito no que a gente chama de IA generativa, né? Bom, o que seria isso? Só para fazer uma introdução aqui para vocês sobre os tipos de IA que a gente já tem hoje, tá? A IA generativa é aquela que tem capacidade de gerar conhecimento. Então, o que a gente tinha no Google, por exemplo, né? Um local, um banco de dados enorme, onde você pesquisava, ele te trazia vários resultados, e aí você lia aquelas informações todas, absorvia, e a partir dali você chegava numa conclusão. O ChatGPT, em certa maneira, ele também é assim, né? Ele traz ali uma série de informações para ti, concisas, consegue estar resumindo, consegue estar, enfim, trazendo algum grau de personalidade. A IA generativa, ela consegue, de fato, chegar a conclusões que não estão nesse banco de dados. Então, ela ultrapassa uma barreira, né, que até então existia. Ela gera um conhecimento de fato, tá? Isso pode ser utilizado, né, tanto para o bem quanto para o mal. Então, análise de dados, né, relacionados à saúde das pessoas, à segurança das pessoas, enfim, isso é muito bacana, pode trazer aí avanços, né, significativos nessas áreas, na área da educação também, enfim, que sejam muito bacanas e façam com que a gente evolua enquanto ser humano. Mas ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, isso traz um certo risco, um certo perigo, tá bom? A gente vai continuar acompanhando, né? Hoje, no momento, o que a gente tem para fazer é ficar acompanhando e visualizando, torcendo para que isso de fato não aconteça, né? Que essas tecnologias elas sejam criadas e desenvolvidas com um certo grau de consciência e principalmente pautadas na ética. Eu trouxe aqui alguns outros tipos de IA, né? O machine learning, ou aprendizado de máquina, sistema onde a máquina, né? Teoricamente, essa inteligência artificial, ela aprende com a experiência. Então, conforme ela vai adquirindo mais dados, vai fazendo, ela vai aprendendo a tornar um determinado produto, uma determinada resposta melhor, tá? Isso já não é uma novidade, né? Já vem acontecendo. Claro que tem se desenvolvido cada vez mais rápido. A gente vem evoluindo bastante rápido nessa área. Vinculado também em IoT, né? A internet das coisas. Então, estamos vivendo um momento em que conectamos basicamente tudo à internet. E como isso pode estar trazendo resultados também é muito bacana, né? Imagine, por exemplo, um sistema de encanamento de caixas da água que ele percebe sozinho que ele está sujo e ele precisa estar sendo manutenido, né? Ele pode estar fazendo isso de uma maneira também robotizada, ou ele pode simplesmente estar emitindo um aviso para que um ser humano vá lá e faça, né? Isso é a inteligência das coisas, a internet das coisas, é bem bacana, são evoluções que a gente tem aí. Processamento da linguagem natural, então o ChatGPT, né, é um grande exemplo disso. Então, ele consegue personalizar, né, entender o que há na fala do ser humano, então a linguagem natural, né, a linguagem do ser humano, e são milhares aí de idiomas, dialetos que nós temos no mundo, e ele consegue estar diferenciando já e está bastante avançado nisso e avançando também rapidamente no dia a dia. E aí aqui um novo, né? Esse aqui já não é tão comum, mas está sendo trabalhado, que é a visão computacional. É basicamente a capacidade das máquinas de ver, a partir do momento em que ela consegue interpretar de fato. Isso já acontece, né? A gente tem câmeras de segurança em que ela consegue identificar a figura de um ser humano, por exemplo, e a partir daquele momento ela passa a perseguir aquela figura. Nos automóveis autônomos também, né? Isso já está bastante desenvolvido. Mas, claro, é uma área que ainda não é tão comum no nosso dia a dia. Ela já está atrás, né? Tanto do aprendizado da máquina quanto da linguagem natural. Mas é algo que provavelmente a gente vai estar vendo aí nos próximos anos, meses talvez, né? Mas provavelmente nos próximos anos, tá? Cada vez mais no nosso dia a dia, né? Trazendo aí inovações para a gente. Como eu disse para vocês, grandes empresas têm utilizado, pequenas empresas têm utilizado a IA nos seus processos. Cada vez mais as empresas, né, estão se voltando para isso e percebendo que, de fato, ela traz ganhos
e auxilia, né, os seus usuários, as pessoas nos seus afazeres, nas suas tarefas, nos seus processos, tá? Bom, a gente tem já um avanço bastante significativo relacionado aos chatbots. Então, o atendimento ao cliente ele tende a se tornar cada vez mais personalizado com esses chatbots. Só para a gente entender, né, o caminho para onde a gente está indo, de fato, né, o atendente humano ele seja cada vez menos requisitado, tá? Isso, claro, vai trazer um melhor atendimento às pessoas, né? Quem aqui nunca passou horas, às vezes, num telefone só falando com inteligência artificial não, né? Com chatbots, essas respostas automatizadas, né? E não consegue chegar a lugar nenhum, não consegue resolver o problema. Isso é péssimo, né? Para qualquer empresa, qualquer instituição. E a partir do momento em que a gente tiver a IA trabalhando de uma maneira bastante profunda nesses chatbots, né, eles de fato forem universalizados, né, que chegue à maioria das empresas esse acesso, isso vai acabar acontecendo e sendo cada vez mais comum e vai trazer, né, um ganho para a empresa e também para o cliente, tá? A análise de dados, então, a capacidade da IA de analisar dados, ele é gigantesca, né? Isso vai levar, principalmente, né, a evitar desperdícios, a entender gargalos, a melhorar a gestão como um todo, né? A gente já faz isso hoje, analisando o BI, mas como eu disse para vocês, a própria inteligência artificial ela vai trazer esses insights, então vai estar facilitando aí também o nosso dia a dia, tá? Bom, agora, né, sem mais delongas, como é que nós utilizamos a IA na GoFi, tá? Então, para quem já utiliza a plataforma da GoFi, vocês devem ter notado, né, uma novidade que a gente colocou aí nos últimos meses, que é o board por IA. Então, muitas vezes a gente mapeia um processo dentro de uma empresa, mapeia uma necessidade e a gente quer desenvolver, mas a gente não sabe exatamente por onde começar, tá? Por mais que seja realizada a consultoria, seja realizada o mapeamento, né, às vezes a gente precisa aí de uma ajudinha, né, ou algo que traga exemplos, né, para que a gente possa estar aplicando dentro dessa personalização do processo dentro de uma empresa, tá? A gente pode vir aqui, eu tinha separado um assunto aqui, ó, gestão de demandas e tickets de suporte e manutenção. Então a gente pode vir aqui e pedir para que a nossa IA ela crie isso, tá? Só para adiantar, algumas vezes, dependendo da conexão da internet e a utilização do chat GPT, a gente fez esse vínculo com o chat GPT, tá? Só para vocês saberem. O pessoal da tecnologia, a partir da API, né, fez essa ligação. Às vezes não funciona, tá? Se não funcionar, a gente vai usar o próprio chat GPT, que é a mesma coisa. Vamos só aguardar um tempinho. De fato, acabou não funcionando e a gente vai para o chat GPT, tá? Então, para começar, né, a gente pode estar perguntando para o chat GPT quais seriam as etapas de um processo desse. Então, a gente tem um processo, gestão de demandas e ticket de suporte e manutenção, tá? Então, eu posso estar perguntando para ele quais seriam as etapas de um processo de dois pontos, gestão de demandas e tickets. Vamos ver o que ele responde. Aqui tá, como vocês podem estar vendo, né? A gente tem o ChatGPT 4, ele é uma versão paga do ChatGPT, mas ele traz aqui algumas evoluções, né? Além de ser mais rápido, ele também faz pesquisas mais aprofundadas, enfim, tem uma série de ferramentas aí que podem estar melhorando a experiência ainda mais, né? Do ChatGPT 3, que é o que está aberto aí para todo mundo, né? 3 ou 3.5. Então aqui como a gente pode ver, né, ele vai criando as etapas, então registros de ticket, triagem dos tickets, atribuição dos tickets, resolução de tickets, comunicação. Então eu posso estar vindo aqui no GoFi e estar criando o board, né, com essas fases. Então já criei o board, gestão de demandas e tickets, personalizar aqui meu board, né, uma gestão de demandas e tickets, deixa eu colocar isso aqui, cor azul. Então agora eu vou estar acompanhando ele e criando o nosso processo, tá? Ele me trouxe aqui
7 etapas desse processo. Eu posso colocar as 7 ou posso estar diminuindo também, personalizando conforme seja o meu desejo, né? Então vamos ver aqui a primeira, registro de ticket. Registro de ticket. A segunda, triagem de ticket. Vou pegar e colar aqui mais rápido. A terceira seriam atribuições de tickets. A quarta, resolução. A quinta, comunicação. Opa. Feedback. E melhoria contínua. Pois bem, aqui, né, como as etapas sugerem, né, ele trouxe aqui dados relacionados ao atendimento de clientes, feedbacks, enfim, né? É como se a gente tivesse uma empresa de manutenção e estivesse recebendo esses pedidos, essas solicitações, tá? Então, o registro do ticket é quando o cliente tem um problema. A primeira etapa é ele pedir esse suporte. Então, nesse ticket tem informações detalhadas. A triagem, né, é depois do ticket ter sido registrado, como é que vai ser feito, qual será a prioridade, né, desse ticket. Então, tudo dependendo aí da necessidade do cliente. A atribuição, então, quem que vai cuidar. A resolução, né, o responsável que vai resolver esse problema, tá? A comunicação, então, como ela é feita com o cliente, né? Ou seja, se o ticket foi recebido, quando ele vai ser resolvido, enfim. Feedback, então, depois que o problema foi resolvido, qual seria o feedback, se de fato, né, o serviço foi bom, se não foi, se voltou a dar algum tipo de problema ou não. E uma análise e melhoria contínua, então, uma forma de analisar aí o próprio desempenho da empresa, tá? Bom, quais os campos que eu posso colocar aqui? Tem vários, né? Se você mapeou o processo, você pode estar colocando aqui os campos que você desejar, mas também você pode estar solicitando ao ChatGPT que ele mesmo te dê sugestões de campos, né? Tá criando um prompt aqui. Elabore uma série. Elabore os campos para o preenchimento do relatório das etapas desse processo. Bom, como vocês podem ver, né? Ele traz aqui a etapa e ele já traz aqui uma série de sugestões de possibilidades de campos, tá? Bom, a gente como profissionais, né, da área de processo, a gente está acostumado a fazer isso e você, de forma já quase que automática, você já sabe quais são os campos, né? Você vai analisar, vai questionar, vai perguntar com o cliente as formas de estar inserindo o processo, né? Tá inserindo aí as etapas no processo e vendo quais são os dados necessários. Mas é sempre interessante estar fazendo isso, utilizando dessa abordagem, porque às vezes nem o cliente sabe direito como é que o processo dele se dá. Então, você traz sugestões, né? O chat é um ganho, né? Significativo para o seu trabalho, pode estar melhorando aí o seu dia a dia, o seu processo, a maneira como você elabora esses processos, melhor dizendo, tá? Então, beleza, ele trouxe aqui para mim, no primeiro, né, o registro de ticket. Um ID, a data e hora da abertura, quem foi que solicitou, né, a descrição do problema, localização, categoria do problema e os anexos, né, se existirem. Então, interessante, eu gostei. Eu estar utilizando aqui o ID do ticket, né, no formulário. Então, se esse fosse um formulário, né, que um atendente recebesse, seria interessante que ele colocasse o ID. Se for o cliente que preenchesse, aí talvez já não fosse tão interessante, tá? Mas vamos supor aqui que seja um colaborador, alguém que receba.
Então, vou colocar aqui a ID do ticket. Estou colocando como campo de texto curto, porque ele recebe caracteres alfanuméricos, né? Então, você pode estar colocando letras e números. Algumas empresas trabalham com ID que é só número, outras só letras, outras com os dois, tá? Então, se for só números, você pode estar optando aqui pelo campo número, tá? Se for só letras, né, você pode estar utilizando texto longo, enfim, mas o texto curto ele serve muito bem. A data e hora da abertura, então a gente tem aqui, né, o nosso campo data e hora. Data e hora da abertura do pedido. Do ticket, para manter sempre a mesma linguagem, né? Isso, inclusive, faz parte das boas práticas de PPM, né? Manter sempre a mesma linguagem, os padrões, né? Ter mesmo relacionados à linguagem. Então, o cliente, quem foi? Se esse cliente ele já consta numa base de dados, você pode estar utilizando o registro de database para estar buscando todos os dados desse cliente. Mas se é um cliente novo, né, daí você pode estar também utilizando o registro database para estar colocando ele numa database. Como o foco do checkpoint de hoje não é, né, tratar sobre database, enfim, eu vou estar utilizando o próprio texto curto para estar facilitando aqui que é o cliente, né? Ou melhor, a gente pode botar aqui nome do cliente. Mas é sempre interessante você estar utilizando aqui o registro database também, né? Para estar mantendo esse registro, tá podendo estar entrando em contato depois, né? Guardando quais serviços foram prestados, enfim. E utilizando para sua análise também. Descrição do problema. Vou colocar aqui como texto longo, que ele pode ser um pouco maior. Localização. Então, colocando aqui como um texto curto também. Aí a gente pode colocar aqui para auxiliar o operador, né? Rua, bairro, rua, número, bairro, cidade. Então a descrição, né, para que fique sempre aqui bem claro como é que ele deve colocar, né? Então, primeiro a rua, depois o número da casa, o bairro e a cidade. Categoria do problema, então você pode estar categorizando, né, os tipos de problema, pode estar utilizando uma lista, por exemplo, né, e colocar aqui a construção, talvez, construção, encanamento, elétrica, enfim, né, tá gerando vários, você cria aqui como lista, e aí o colaborador, né, a pessoa que for preencher aqui, ela só escolhe e pronto. Anexos, né, se for necessário, é interessante, talvez, estar colocando aqui algumas imagens, a gente pode deixar com o próprio nome de anexo. E tá aqui. Aqui nós temos um formulário inicial com as informações básicas do serviço, tá? Então, vamos dizer aqui que solicitou, 1, 2, 3, a data de hoje, já cedo, às 7h30, esse ticket entrou pra gente. O nome do cliente, Thiago Costa, descrição do problema, ele tem um problema de encanamento, vazamento na cozinha. Pronto. A rua dele é a rua lá, número 123. O bairro é Aventureiro. A cidade é Joinville. Fechou? Encanamento. E aí, se ele quiser, ele pode estar colocando aqui as imagens, né? Bom, esse aqui a gente colocou a padronização, melhor dizendo, né? É para que o ticket ele traga sempre o primeiro campo aqui, né? Melhor dizendo, o nome do card ele traga sempre o primeiro campo aqui na sua descrição. Isso pode estar sendo alterado aqui nas configurações, né? Eu quero que o título seja o nome do cliente ou a descrição do problema, né? Talvez fique mais fácil de identificar, de visualizar.
Então, isso tudo depende do seu processo aí, o que o cliente, para quem você está mostrando a ferramenta, está aplicando, ele acha mais confortável, né? Eu gostaria de estar pela descrição do problema, que daí fica mais fácil de visualizar, tá? E aí aqui como um subtítulo, eu vou estar botando a data e hora de abertura também, que daí fica fácil de visualizar aqui sempre que ele foi aberto, beleza? Aqui nós temos uma peculiaridade que os que foram inseridos anteriormente, eles não aparecem, tá? Os que forem inseridos posteriormente a essa configuração, aí eles vão aparecer. Então, caso você tenha feito, você pode estar modificando ou então deixando assim, né? Que a partir de agora sempre vai estar aparecendo. Então, Carlos Mendes, ele está com um problema que a lâmpada não acende. A lâmpada não acende. Ele mora na rua Tititi, número 4545, Aventureiro. Opa, escrevi errado. Aventureiro, Joinville. Ele está com um problema elétrico, um problema de elétrica. A gente vê, né? Agora sim, a gente tem aqui o nome, tá bom? Agora, vamos mudar ele de fase. Vamos ver o que o ChatGPT solicitou aqui, ó, né? Nível de prioridade. Então, é uma lâmpada, né? É tranquilo? Está dando algum tipo de curto, alguma coisa? Então, a gente pode estar inserindo aqui o nível de prioridade. Ele pode ser uma lista, pode ser um checkbox. Tá? O checkbox são as caixinhas, né? Ou ele pode ser uma etiqueta. A etiqueta é legal que ela traz um elemento visual, né? Fica fácil de você ver a prioridade só passando o olho, tá? Então, ele é uma etiqueta, você precisa vir aqui e inserir as etiquetas. Então, é bem simples, né? Prioridade é baixa. Vamos botar aqui uma cor verde, já que ela é baixa. Aí eu quero inserir também outra já, né? Para deixar pronto. Prioridade média, cor amarela. E prioridade alta, de cor vermelha. Nesse caso aqui, a prioridade é baixa, é só uma lâmpada que não acende. Vou botar aqui, é tranquilo, né? Quando for fazer o agendamento, o cliente já vai poder observar que é baixa, né? Talvez dê para guardar, não precisa muita celeridade nesse processo, tá? Data e hora da triagem, então o momento em que foi observado isso, né? Data e hora da triagem. E o responsável pela triagem, tá? Isso aqui é mais opcional, né? Se você quiser colocar, nós temos o campo responsável aqui, mas eu não vou colocar, vou deixar sem. Então, vou passar ele para a próxima fase. Aqui, quando a gente criou o board, essa terceira fase ele era uma fase final, tá? Eu vou vir aqui e vou desfazer ele, informando que ele não é uma fase final. E vou colocar aqui que análise e melhoria contínua são fases finais e o feedback do cliente também é uma fase final. Pois bem, atribuições de ticket, né? Então, aqui sim, né? É interessante eu colocar. Bom, para quem que esse ticket foi atribuído? Quem vai ser a pessoa que vai olhar isso aí? Vai ser o responsável, tá? A gente pode botar o responsável mesmo. Que vai ser o responsável por estar realizando essa manutenção, tá bom? Técnico atribuído, né? Quem seria a pessoa? A hora e o ticket, a hora que foi atribuído isso a ele também pode ser colocado, tá? E a gente pode botar aqui informações adicionais. Vou botar aqui como texto longo. Não, texto fixo, não, texto longo. Tá? Informações adicionais. Então eu vou escolher aqui o responsável. Nesse caso aqui no board só tem eu, né? Então não tem outro, mas digamos que você trabalha aí com vários funcionários, várias pessoas. Aí é possível estar colocando e escolhendo
o responsável por estar realizando isso, tá? Informações adicionais, vamos botar aqui muro bege, casa de esquina, fazer à tarde, não, melhor no horário da tarde, ou somente à tarde, enfim, né? Você pode estar colocando aqui qualquer informação adicional que seja relevante, tá? A resolução do ticket, então isso aqui é para o próprio técnico estar preenchendo, tá? Então vamos ver o que o ChatGPT ele coloca aqui para nós. Então, a data de início, ele pode estar inserindo essa informação, é interessante. Para saber quanto tempo ele levou, né? Ele está calculando aí, utilizando isso depois em relatórios, enfim. Data e hora da conclusão, aí você faz os cálculos de quanto tempo aquele determinado serviço levou. Detalhes da solução, então se tem algum detalhe, vamos botar aqui um texto longo. Status também interessante, né? Ele pode estar colocando se está pronto, se está sendo feito, enfim. Para que, digamos que tem um outro responsável por estar movimentando os tickets, né? Ele fica aqui observando e ele não quer que o técnico mesmo faça essa passagem de etapa, né? Então, o técnico ele só vai preencher o status do serviço. Então, é interessante também. A gente pode estar fazendo com etiquetas, como eu disse, eu acho um elemento visual bem bacana. Mas isso, claro, tudo depende do processo, do cliente, para quem você está aplicando esse processo, tá? Então, fazer aqui algumas cores diferentes. Botar aqui, deixar o roxo em andamento. Pendente, caso tenha alguma situação, tá esperando alguma peça, enfim, isso é uma questão de padronização também, né, dos processos da empresa. Resolvido. Resolvido, a gente pode colocar um azul aqui. E fechado. Fechado eu não vou colocar, tá? Vou deixar aqui. Então, o colaborador pode estar vindo aqui e estar preenchendo essas informações, mandando para a próxima etapa, tá? Agora aqui a etapa de comunicação com o cliente, então a gente pode estar fazendo o registro dessa comunicação, então colocando aqui a data e hora que foi comunicado o cliente, data e hora da comunicação, a gente pode estar escolhendo aqui o meio dessa comunicação, então vamos colocar aqui um checkbox para ver também a utilização desse campo. Foi por telefone, canal de comunicação. Então, telefone, WhatsApp ou e-mail. Aí você vem aqui, preenche a hora. E você pode estar colocando também quem foi o responsável, ou qual foi o tipo da comunicação, né? Se, colocando aqui alguma descrição, né? Descrição da comunicação. Então, eu liguei dia 1º do 6. Opa, cadê você? Tá aqui, ó. 1º do 6, para informar que a peça não tinha chegado e que o serviço seria concluído no dia seguinte. Foi feita uma comunicação, tá? Aí você pode colocar aqui, no dia 2 foi realizada a comunicação que o serviço foi realizado. Enfim, né? São várias as possibilidades que você pode estar utilizando aí. E aí, a próxima fase, feedback do cliente. Então, né, você quer fazer ali o controle de como está sendo a prestação de serviço e quer colocar aqui, né? Então, a gente pode estar inserindo aqui também um checkbox.
Então, nível de satisfação. Então, eu posso estar inserindo aqui, por exemplo, eu quero inserir por estrelas. Vamos pegar aqui um emoji. Estrelas também, um elemento visual bem bacana. Emoji de estrelas para copiar. Copiado. E aí eu vou vir aqui e vou colar. 2, 3, 4, 5 estrelas. Pronto. Criei. E aí, né, eu vou estar entrando em contato, vou pedir para que ele dê uma nota. Pode ser um checkbox ou pode ser uma única, né? Daí, um checkbox de seleção única aqui, ó. Você pode estar escolhendo. Vamos ver o que mais o ChatGPT coloca pra gente. Comentário. Então, texto longo também, comentário do cliente. Muito bem. Então, aqui fica arquivado, a gente pode estar utilizando depois, né? Tendências a observar, problemas recorrentes, áreas de melhoria, isso aqui é mais interno, né? Você também pode estar colocando ali como um texto fixo, né? Vamos pegar ele aqui e copiar e colocar aqui como um texto fixo para a gente sempre estar observando essas situações. Lembrando que aqui, né, a gente pode estar observando todas as fases anteriores. Então, se houve alguma incorrência de algo, né, que não estava planejado, fica mais fácil de você vir aqui analisar as possibilidades de melhoria, tá bom? Que basicamente, né, um exemplo, era o objetivo desse checkpoint, dá um exemplo de como a gente pode estar utilizando aí a IA, a mais comum, né, a mais conhecida atualmente, no caso o chatbot, para estar criando um board para o nosso cliente, para estar trazendo algumas soluções e ideias e estar facilitando o nosso dia a dia aí na construção de processos, tá? Eu espero ter contribuído para o desenvolvimento de vocês, ter ajudado de alguma forma. Fico à disposição no suporte aqui da GoFi para eventuais dúvidas. Qualquer coisa vocês também podem estar comentando, né? Esse vídeo vai para o YouTube, então comentando que a gente vai ter aí o maior prazer em estar respondendo, tá conversando sobre as possibilidades tanto da IA, nos processos, nos negócios, na indústria, enfim. É isso aí. Até mais, pessoal. Vou estar encerrando a gravação aqui e finalizando mais esse checkpoint. Tchau, tchau.